Hoje nós estamos começando a nossa campanha e será uma série aí que vão durar 6 semanas e será um tempo muito bom. Pode colocar para a gente já a primeira slide ali. Nós vamos nessa campanha agora conversar exatamente sobre essa ideia de sermos peregrinos em terra estranha. Ou seja, nós somos aqueles que estão caminhando. Como que a campanha vai acontecer? Para você entender então, todos os domingos nós vamos pregar o tema da semana. Então no domingo de manhã e domingo à noite, nós pregamos o tema da semana. Então seria muito importante que você participasse conosco desse tempo. E aí você terá a oportunidade de ter o livro. Você pode adquirir o livro está ali na recepção, você pode falar ali com a Jaque, você pode adquirir um livro. E esse livro, ele foi escrito e preparado pela nossa igreja, todo o recurso, ele faz parte aqui da igreja, é para a igreja, porque a ideia é trabalhar esse tema de maneira devocional durante esses 40 dias ali. São 5 devocionais por semana. Então olha só, vai ter a mensagem no domingo, e aí você vai ler uma devocional na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta e uma na sexta. Sábado é para aquele que precisa colocar em dias devocionais, né? Você não conseguiu ler durante a semana, sábado e domingo você coloca em dia, para na outra semana você estar junto novamente. Então, mensagem aos domingos, leitura do livro Manual dos Peregrinos e reunião em pequenos grupos ou em família. Atenção nesse pedacinho aqui. Qual que é a ideia? Você que quer participar de um pequeno grupo, sexta-feira agora nós teremos a primeira reunião. Venham aqui para a igreja às 20 horas. Se você quer participar de um pequeno grupo, tem algumas pessoas que elas já estão trabalhando com um pequeno grupo. Por exemplo, eu sei que a Lana, ela já trabalha com um pequeno grupo. Então, o pequeno grupo que a Lana lidera já vai continuar com o mesmo foco. Pastor, eu não estou em grupo nenhum. Vem sexta-feira que a gente vai dividir os grupos aqui. Pastor, eu estou sem tempo, mas eu quero fazer com a minha família. Faça em casa com a sua família. Todos os capítulos têm 2 perguntas no final. Então, se você fez a devocional, vocês podem conversar sobre as perguntas. Então, a ideia é que você possa ou se reunir num pequeno grupo, ou como família, vocês podem também se reunir. Nas próximas 6 semanas, esse material, ele vai apresentar aqui esses assuntos. Pode colocar para a gente. Estão pedindo pausa para mim ali. Isso. Isso. Primeiro, conheça o caminho. Essa é a primeira semana. Na segunda semana, aprenda o idioma. Por que nós estamos falando? Nós estamos falando que nós estamos indo e caminhando. Então, na primeira semana, eu conheço o caminho. Na segunda semana, eu aprendo o idioma do céu. Qual é a linguagem do céu? Gente, aqui não é aula para aprender a falar em línguas, tá? Fica bem tranquilo. Terceira semana, arrumando a bagagem. O que eu preciso colocar na minha mala e o que eu preciso tirar. Na quarta semana, companheiros de viagem. Quem são as pessoas que vão caminhar comigo? Como lidar com essas pessoas? Quinta semana, o alimento necessário. O que nós vamos comer? O que você precisa se alimentar nessa caminhada em direção ao céu? E na sexta semana, a ideia é convidar outros. Essa vai ser a ideia geral dessas próximas 6 semanas. Você pode aí adquirir o seu livro. Por que Manual dos Peregrinos? Nós estávamos conversando antes do A Family ainda, e nós começamos a pensar o seguinte: nós estamos na igreja, sabemos muito sobre coisas da igreja, e estamos muito focados no que está acontecendo conosco aqui, agora, e nós nos esquecemos de que existe uma caminhada cristã,
que nós estamos indo para algum lugar, que o foco maior da minha vida não é uma grande carreira, o foco maior da minha vida não pode ser ter aquela casa linda e maravilhosa, o foco maior da minha vida não pode ser fazer aquela viagem para Nova York, eu sei lá para onde. Vejam, essas coisas são muito boas e se você puder fazer, faça todas elas, mas esse não pode ser o foco principal da sua vida. Por quê? Porque somos peregrinos e forasteiros. Nós chegamos no seguinte pensamento: os cristãos dessa geração não vivem mais com o sentimento que a pátria é o céu. Eles vivem para si mesmos, buscando conquistar o mundo, mas na verdade correm atrás do vento. Com certeza querem ir para o céu, mas vivem como se o céu fosse alcançado aqui na terra. Querem o céu, mas eles querem alcançar ele aqui na terra, porque querem viver apenas o aqui. Precisamos entender o seguinte: quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos cidadãos do céu. A nossa pátria passa a ser o reino eterno de Deus. E por mais que a gente continue a viver aqui, fazer parte desse mundo, nós precisamos viver como forasteiros e peregrinos. Olha esse versículo: nossa cidadania, no entanto, vem da onde? Vamos ler junto esse versículo, vamos lá? Nossa cidadania... E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Parece que essa ideia, na vida de muita gente, se perdeu. E por isso que a gente vai conversar sobre isso. A vida é muito curta, gente, para a gente ficar correndo atrás do vento, valorizando aquilo que é temporário e deixando de lado o que é eterno. Em Crônicas, quando fala sobre os peregrinos, fala assim, somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígios. Veja, se a minha vida passa aqui tão rápido, por que eu fico tão ansioso e preocupado com aquilo que eu vivo aqui? Se existe algo muito mais importante que vem depois. A nossa vida aqui é uma neblina, é um sopro, é algo simples. Eu lembro esses dias, a Ana estava grávida, minha esposa, já fazem 16 anos quase, esses dias, porque eu lembro de quando a gente recebeu a notícia da gravidez do Daniel, nós fizemos os primeiros exames, o parto, eu assistindo o parto ali, ele querendo fugir do médico na hora do parto. Foi muito engraçado isso, porque eu contava isso para ele, né? Foi de cesárea. Na hora que foi tirá-lo, ele subiu, né? E o médico falou, por favor, pega a concha. Eu descobri depois que a concha é aquele negócio que o pessoal também chama de fórceps, né? Pega a concha. Aí pegou o bichinho pela cabeça assim, e puxou o bichinho, e eu contava para ele, que ele quis fugir. Aí um dia o Daniel, seus 4 anos, veio falar comigo, pai, não é verdade que eu quis sair correndo do hospital? Não é verdade isso? Que o senhor falou que eu queria fugir? Gente, esses dias, o bicho está maior que eu já, não é uma meta muito grande também, ficar maior que eu, mas está lá, maior que eu. Vejam, é rápido, a nossa vida é assim. Você provavelmente lembra-se de quando você era criança e ficava subindo no pé de goiaba, ou de abacate, ou de manga. Quando você descia para o play, se você é de apartamento, né? Se você descia para o play para brincar. Veja, a vida é rápida. A vida é rápida. Eu já estou com os meus 40 e tantos anos, e daqui a pouco chegando aos 50. A vida é rápida. Por isso que nós precisamos nos atentar como peregrinos que somos. Ser peregrino é ter consciência que estamos apenas de passagem nessa vida e que a nossa morada, a nossa cidadania é o céu. Deus quer estabelecer algo na nossa vida e no nosso coração, que a gente entenda esse conceito, que aqui, gente, passa. Você nasceu no Brasil ou na Venezuela,
Mas se você nasceu de novo, você não é nem brasileiro e nem venezuelano, você é cidadão do céu. Não significa que a gente não tenha que amar a pátria onde a gente está, onde Deus nos colocou. Sim, a gente vai orar por ela e tudo, mas é mais do que isso. Eu preciso ter um foco. Então eu penso, e a gente quer estabelecer a ideia, quando você lê o livro, e quando você estiver ouvindo essas mensagens, entenda essa ideia. Se somos peregrinos, nós vamos usar a ideia de peregrino exatamente para aquele que nasceu de novo, entregou a vida a Jesus e agora vive em direção ao céu. Vamos ler comigo esse texto? Hebreus 11. É um texto muito legal, que para a gente abrir, introduzir esse assunto que vamos estudar, eu penso que ele tem tudo a ver com tudo que nós vamos conversar durante esse período. Hebreus 11, do 8 ao 16, você pode abrir também na sua tradução. Se eu não me engano, essa tradução aí é a NVT, mas você pode também usar a sua tradução para ver esse texto. Olha só o que diz. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos deste mundo. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Queria orar com você mais uma vez. Pai, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender e aprender sobre esse texto, a aplicar a nossa vida e viver as verdades dele, Senhor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, eu fiz a seguinte pergunta: quais são as características de um verdadeiro peregrino? Quais são? Quais são as características que devem acompanhar um verdadeiro peregrino? Primeira característica que percebo nesse texto é exatamente o que está no versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Primeira característica que eu vejo, que peregrinos, eles obedecem ao chamado. Eles obedecem a este chamado. Veja, Abraão, ele só se torna peregrino quando ele ouve esse chamado e ele vai em direção àquilo que a voz o chamou. E é interessante que esse Deus que o chama diz assim: vai, e ele vai sem saber para onde ia. Veja, para que eu e você sejamos peregrinos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor nos chamando. O primeiro chamado que Ele nos dá, e nós precisamos decidir obedecer, é o chamado de entregar a vida a Jesus. Quantas vezes você já ouviu, talvez, o apelo? Quem quer entregar a vida a Jesus aqui? Quem quer entregar a vida a Jesus? E quantas vezes você não quer? Você se fecha, você de alguma maneira diz ainda não. Ou talvez você diz assim: eu quero mais, eu vou entregar, porém, eu quero esse Jesus. Não. Para ser peregrino, eu preciso obedecer ao chamado. Eu preciso, assim como Abraão, dizer: Senhor Deus, para onde o Senhor está me mandando? E aí Deus diz: para lá. Então, Senhor Deus, é para lá que eu vou. Senhor Deus, qual é o seu chamado? Você precisa entregar a sua vida para mim. Você já entregou a sua vida? E aí Deus: eu ainda não. Então eu vou fazer isso hoje. Senhor Deus, a minha vida eu entrego ao Senhor.
O chamado é: você precisa cuidar melhor da sua família, você precisa ser um funcionário melhor. Qual é o chamado do Senhor? Se o chamado de Deus para a nossa vida não for um chamado de obediência, nós vamos viver uma vida de qualquer jeito, e de fato, talvez a gente nunca tenha se tornado um peregrino. Vejam, e eu quero estabelecer isso muito claro para a gente, sobre o que nós estamos falando. Nós estamos dizendo o seguinte, que peregrino é aquele que era dessa terra, era desse mundo, mas nasce agora no mundo espiritual, no reino de Deus, e ele se torna cidadão do céu. Sendo assim, todo aquele que nasceu nessa terra, mas não nasceu de novo, ele não é peregrino, ele é um perdido. Ele está nessa terra, mas ele é um perdido. Ele precisa nascer de novo, para que ele tenha uma cidadania celestial. Eu fico olhando para Ananias e Safira, naquela história, quando todo mundo começa a dar os bens para os apóstolos, e o pessoal vendia casa, vendia carro, vendia tudo, e colocava tudo aos pés dos apóstolos, e Ananias e Safira olham para aquilo e falam: eu também quero ter esses aplausos. Então eles falam assim: mulher, fala marido, é o seguinte, nós vamos vender aquele terreno por 500, só que nós vamos dizer que vendemos por 250, e aí nós ficamos com 250, e dizemos que 250 era o valor, e ela concorda. E aí quando chegam diante de Pedro, Pedro fala: rapaz, o dinheiro não era tudo seu, para que você quis mentir, para que tentar enganar? Me faz dar a ideia de que Ananias e Safira nunca entenderam o que de fato era ser esse peregrino, que não está apegado às coisas aqui, mas que olha para o céu. Penso que obedecer é a primeira característica desse verdadeiro peregrino, e eu faço uma pergunta a você agora, nessa manhã. Você é alguém obediente ao chamado do Senhor? Você já entregou a sua vida para que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador, e assim você tenha se tornado um verdadeiro peregrino dele? Esse é o primeiro convite para você nessa manhã: entregar a sua vida, se você ainda não entregou. E se você não é alguém que tem obedecido, hoje chegou o dia dessa mudança. Segunda característica que eu vejo um verdadeiro peregrino, que eles não fazem dessa terra o seu lar. Eles não fazem dessa terra o seu lar. Diz o texto ali: e mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão sabia que a terra que ele estava não era o seu lar definitivo. Ele sabia disso. Deus tinha algo maior para ele, para a descendência dele. E o mesmo vale para mim e para você. Deus quer derramar as bênçãos dele enquanto vivemos nessa terra, sim, mas ele quer muito mais. O que Deus tem para você e para a sua casa e para a sua descendência e para a sua família vai além de você conseguir aquele emprego que você vai ganhar 20 mil reais a cada 15 dias. Amém? Amém. Olha que legal. Mas é mais do que isso, porque eu conheço pessoas que ganham milhares de reais, mas não tem aquilo que é mais importante, não tem uma segurança eterna, não existe expectativa do depois, não fazem do seu lar, não fazem com que essa terra seja o seu lar. Nós fazemos essa terra o nosso lar quando? Quando que a gente faz isso? Quando valorizamos mais a nossa carreira do que a nossa vida com Deus. Se você valoriza mais a sua carreira do que a sua vida com Deus, você está valorizando mais essa terra. Quando priorizamos o lazer e o conforto, e deixamos de lado a Bíblia, a oração e o jejum. Quando nós deixamos de lado isso por causa do nosso prazer e conforto, essa terra está sendo o nosso lar. Quando buscamos satisfazer a nossa carne e esquecemos o que é santidade, vivemos atrás de tudo que é prazer. Eu quero prazer, prazer, prazer. Tem alguma coisa errada.
quando corremos atrás de riqueza e poder e negamos a Cristo em nosso dia a dia. Quando fazemos isso, estamos esquecendo, estamos fazendo dessa terra o nosso lar. Quando deixamos de lado a comunhão com a igreja e abraçamos o egoísmo. Veja, um peregrino, ele vai andar sempre em grupo, porque não é sozinho essa caminhada. Deixamos de nos importar com pessoas e tratamos o ser humano como objetos. Quando isso acontece na vida de um salvo, de um crente, quando ele está dando esses passos, ele está fazendo dessa terra o lar dele. A lista é grande. Nós não podemos manter os nossos olhos aqui nessa terra, não. Isso foi o que aconteceu com aquele jovem rico. Lembra quando ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde para ele assim: ah, rapaz, você tem observado os mandamentos? Ah, eu faço isso desde muito cedo. Só te falta uma coisa: vende tudo o que tem, reparte entre os pobres e siga-me. Imagina isso. Mas o olhar dele estava na riqueza, estava nos bens, e ele sai muito triste daquela conversa, porque ele não consegue olhar para o céu, e ele fica preso nos conceitos e na sua riqueza. Um peregrino entrega a sua carreira para o Senhor. Um peregrino, ele diz assim: Senhor Deus, a minha carreira é sua, o meu trabalho é seu. É seu. Se é seu, eu vou trabalhar dentro daquilo que o Senhor tem. Um peregrino entrega o seu casamento para o Senhor, um peregrino entrega seus recursos para o Senhor, um peregrino, ele entrega a sua vida para o Senhor. Você tem olhado para o seu tempo aqui na terra como algo definitivo ou passageiro? Se você entende que é passageiro, por que a gente se cobra tanto de algumas coisas? Se a gente entende que isso aqui vai passar, por que a gente se frustra tanto quando nos falta algo supérfluo? Ah, eu queria tanto comprar aquele tênis, eu queria tanto aquele carro, estou tão triste que eu não pude fazer aquela viagem esse ano. Se isso aqui é tão passageiro, por que a gente se frustra tanto? Porque de alguma maneira, a gente esquece que isso aqui é passageiro, a gente começa a fazer daqui a nossa casa, e a gente vai se adaptando, e às vezes a gente começa a confundir qual é a nossa verdadeira cidadania. Tem um missionário, Dean Elliott, ele mais outros missionários, eles entregaram a vida ao Senhor, e o que eles fizeram? Eles foram para o Equador, evangelizar uma tribo de índios ali, que eram muito violentos, e eles foram aos poucos evangelizando. Eles iam de avião, se eu não me engano, e eles jogavam mantimento, e eles tentavam se comunicar, conheceram um desses indígenas ali, e eles até levaram esse para passear de avião, coisa linda assim, e até que esses amigos têm encontro com essa tribo, e os 5 missionários são assassinados. O corpo deles, ele era jovem ainda, o corpo deles é encontrado no rio, abaixo ali, e foi encontrado o diário dele, e ele diz no diário dele, no dia 28 de outubro de 1949, que aconteceu isso, ele diz assim: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Esta é a citação mais atribuída a ele, que é uma citação de uma outra pessoa que ele publica ali, que não é tolo aquele que abre mão do que não pode conservar, quando tem certeza que será recompensado com o que não pode perder. Quando eu abro mão dessa vida, quando eu entendo que essa terra não é o meu lar, eu estou abrindo mão de algo que não é meu, para receber algo que é eterno. Quando a minha capacidade, as minhas energias são gastas todas para tentar segurar as coisas dessa vida, você só vai perder energia, porque todas elas escaparão dos seus dedos, todas elas. Meu pai está com 80 anos, quem estava no retiro conheceu melhor o meu pai. Meu pai tem uma energia, gente, que meu pai de verdade é vital, assim, é cheio de vitalidade.
e ia para a cozinha, e lavava a louça, e a alegria dele era estar lá lavando louça e tal. Mas eu lembro de uma época que meu pai quebrou a perna, e ele ficou com os ferros ali, aquele monte de ferro que fica para fora, e ele ficou muito mal, e ele tinha uns 60 e poucos anos, perto dos 70, e eu lembro que dele teve uma outra enfermidade. Quem tem medo de trovão vai ser curado hoje. E meu pai ficou mal, e eu lembro que a gente pensou, será que Deus vai levar o pai? Eu lembro que a gente ficou preocupado com isso, e hoje está melhor que eu, melhor que todo mundo lá de casa, né? Está bem, mas mesmo meu pai, cheio de vitalidade, a gente sabe que uma hora, isso vai ter fim, porque por mais que qualquer coisa, essa terra aqui não é o nosso lar. Não faça da sua força o seu lar, não faça da sua família o teu foco, tirando Deus de lado. Faça da sua família um foco, colocando Deus em primeiro lugar. Uma terceira característica que eu vejo de um verdadeiro peregrino: eles confiam nos planos de Deus. O texto diz: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Sara, apesar de idosa e estéril, pôde ter um filho. Uma nação inteira, gente, imagina um povo todo, que inclusive está em guerra lá, uma nação inteira, milhares e milhares e milhares de pessoas, vieram de um milagre. Eles confiaram nos planos de Deus. Um peregrino precisa confiar nos planos de Deus. Não se desespere, não fique achando que já acabou. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. É interessante o seguinte: às vezes, as coisas desandam na nossa vida, não é porque o plano de Deus não está se cumprindo, é consequência de pecado que nós estamos enfrentando. Mas ainda assim, na sua graça e misericórdia, Deus opera seus planos na nossa vida. Eu acho interessante que quando você coloca um destino no GPS, os GPS antigos, eles falavam assim, quando você mudava o caminho, né? Recalculando a rota, vinha aquela vozinha, né? Hoje em dia não tem mais essa vozinha, mas eu penso que Deus, Ele faz isso com a gente, se a gente de fato quer segui-lo. À medida que a gente caminha, Deus chega no nosso ouvido e fala: recalculando a rota, está errado, é para cá, ó, você precisa chegar lá. Nós precisamos confiar nos planos de Deus. Quando tudo está fora do seu controle, somos chamados a continuar confiando nele. Se a doença chegar, continue confiando. Se a crise financeira te alcançar, continue confiando. Se as lutas vierem e você tiver que travar, continue confiando. Confiar nas promessas de Deus, gente. Quais são as promessas de Deus para você? Nós não precisamos temer a morte, porque ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não preciso me sentir só, porque eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não preciso me sentir rejeitado, porque Ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quando eu começo a olhar para as promessas do Senhor, eu preciso crer nelas. Você não é um perdedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não precisamos temer as forças do inferno que se levantam. É interessante que às vezes a força do inferno parece que ela se levanta contra a nossa casa, a nossa família, no nosso trabalho, são obras demoníacas mesmo. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu preciso lembrar disso. Quais são as promessas de Deus que você precisa relembrar? O que é que está acontecendo na tua vida que está te tirando a paz e você não está conseguindo descansar?
você precisa confiar. Quando eu fui chamado ao ministério pastoral, eu, desde pequeno, sempre tive um desejo muito grande de ser pastor, e no fim da minha adolescência, já jovem, eu era presidente da juventude. Lembra quando tinha que eleger presidente dos jovens? Aí nós criamos uma chapa, e nós fizemos uma proposta nova, nós íamos ter 3 presidentes, porque era uma mocidade muito grande e tal, e era jovem e adolescente juntos, e eu era um dos presidentes ali. Só que nesse período que eu fui presidente, eu pensei assim, agora Deus confirma o meu chamado, porque eu estou namorando, eu já tenho 18 anos, e eu agora sou presidente dos jovens, e Deus vai confirmar. Terminei o namoro, me desviei dos caminhos do Senhor, e foi um ano terrível. E a partir dali eu vinha na igreja, mas com o coração longe de Deus. Até que um dia, Deus me alcança, eu começo a voltar, e eu estou na consagração ao ministério pastoral de um jovem, de um amigo. Esse amigo que eu vejo na consagração ao ministério pastoral, eu estava no dia do batismo dele. Eu fui chamado para discipular ele. E agora eu olho e vejo ele crescendo, e agora ele se tornando pastor, e eu pior do que eu era quando ele entrou na igreja. E naquele dia, quando estavam colocando as mãos sobre ele, orando, consagrando ele ao ministério pastoral, Deus falou muito forte comigo e disse assim: eu não quero você onde você está agora, eu quero você ali. Deus não falou isso, mas eu entendi. Ele falou assim: toma jeito. Não foi essas palavras que Deus usou, que Deus usa umas palavras diferentes comigo, mas eu absorvi: tome jeito. Veja, a promessa de Deus para mim era: você vai para o ministério, eu estou te chamando. Gente, e Deus abriu as portas. Eu era um improvável para estar no ministério pastoral. Improvável, improvável mesmo. Meus amigos dizem assim: rapaz, se você mudou, eu tenho chance. Porque Deus me alcançou, Deus trabalhou com isso, essa era a promessa de Deus para a minha vida. Quais são as características de um verdadeiro peregrino? Eles anseiam pelo céu, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. O texto fala assim, que eles podiam ter voltado para trás, mas não, eles queriam algo a mais. Apesar de Abraão ainda não compreender totalmente essa ideia de eternidade que nós compreendemos hoje, eles caminhavam em busca de uma pátria superior, um lar celestial. Peregrinos anseiam pelo céu. Quando a gente estava estudando esse tema, a gente percebeu como que a teologia, ela influencia as músicas, né? E eu comecei, e vários de nós começamos a procurar músicas nessa temática. Gente, as músicas sobre peregrinos, essa palavra, peregrinos e forasteiros, praticamente não existem mais músicas novas com esse tema, são pouquíssimas. Músicas que falam do céu, músicas que falam do depois, parece que não tem, são músicas todas antigas, uma ou outra nova. As músicas atuais, elas falam muito de você vencer, de você ser curado, de adoração ao Senhor, e todas elas são válidas, a gente canta e são muito boas mesmo, mas pouco tem sido composto sobre eu e o céu. É falado muito desse intervalo entre eu e o céu, o que a gente vai viver aqui. E o peregrino, ele precisa ansiar pelo céu. Alguns carregam talvez a seguinte indagação: mas e se Jesus voltar antes do meu casamento? E se Jesus voltar antes da formatura? Já paguei tudo. E se Jesus voltar antes do meu mochilão na Europa? Como que eu faço? Eu não pude conhecer tal coisa, eu não pude fazer isso, eu não fiz aquilo. Parece que a pessoa, ela fica muito presa àquilo que ela quer conquistar aqui, porque ela não anseia pelo céu. Paulo diz assim: porque para mim o morrer é lucro, tipo, eu ganho, e o viver é Cristo. Veja, quando ele está dizendo para mim o morrer é lucro, é porque provavelmente ele seria martirizado. Ele não está falando que ele queria se matar, mas ele está dizendo que se eu tiver que morrer, eu só saio ganhando. Mas enquanto não morro, minha vida é Cristo. É assim que nós precisamos viver. Você anseia pelo céu, o céu é algo que você quer fugir de lá, porque você diz assim: ah,
eu tenho tanta coisa para resolver ainda. Antes de ir para o céu, eu quero aproveitar tantas coisas. Sabe quando a pessoa vai fazer bariátrica, e ela sai em todas as churrascarias da cidade se despedindo? Parece que é assim, antes de ela chegar no céu, ela quer se despedir de todos os pecados e prazeres que essa terra oferece, porque ela diz assim, eu quero ir para o céu. Se te perguntar, né, quem quer ir para o céu, e falar agora, talvez alguns digam, não, né, eu tenho que almoçar na casa da minha mãe. Vejam, os nossos valores, eles se perdem. Olha esse versículo, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Os seus planos, seus planejamentos envolvem as coisas do alto, ou somente aquilo que você quer para hoje, para agora, para o seu futuro aqui? Última característica de um verdadeiro peregrino, eles alegram o coração de Deus. Esse último versículo, gente, ele mexeu muito comigo quando eu estava estudando esse texto. Eu não sei nem se eu consigo transmitir a vocês o que Deus falou comigo. Deus tinha uma alegria em ser chamado do Deus de Abraão. Eu achei muito legal isso. Deus não se envergonha de ser chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus se apresenta para Moisés, olha o que ele fala. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não tinha vergonha de dizer assim, eu sou o Deus do pastor Vili. Olha que legal isso. Deus se apresentando para alguém e dizendo assim, eu sou o Deus do Everton. O Deus do Everton, eu conheço, sei quem é. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou esse Deus que na sua história você escuta falar. Eu não me envergonho de dizer que sou Deus deles. Eu não me envergonho de dizer que eu sou Deus desses homens. Esses homens que tiveram defeitos e erros, Abraão, Isaac, Jacó, a gente já estudou tantos erros desses homens, mas ainda assim Deus tem alegria na vida desses homens. Gente, uma das coisas que eu quero muito é que Deus possa dizer assim, eu sou o Deus do Nildo. Puxa vida, que honra isso, que legal isso, porque um peregrino, ele vive para alegrar o coração desse Deus. Um peregrino, ele vive não para alegrar a si mesmo, mas ele vive para dar glórias e alegria a esse Deus. Eu gosto muito daquele texto que diz assim, alegra-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu gosto desse texto porque ele não diz que eu tenho que alegrar Deus, simplesmente, mas eu tenho que ter alegria de ter esse Deus, eu me alegro em Deus, e Deus vai satisfazer os desejos do meu coração, porque o meu coração vai estar alinhado nele, e se o meu coração está alinhado nele, as coisas vão ser diferentes. Mateus e Daniel estudaram aqui no Newton, e por motivos diferentes, época de pegar boletim, ou eu precisei ir lá na escola conversar sobre alguma coisa aqui da igreja, e eu pude, nas vezes que eu fui com os dois, eu pude me apresentar assim, eu sou o pai do Mateus, eu sou o pai do Daniel, e dizer, pai do Mateus, pai do Daniel, gente, que alegria ouvir isso da professora, da diretora, da coordenadora pedagógica, e eu penso que é isso que Deus sentiu ou sente quando a gente caminha em obediência, a gente faz o que é certo, quando a gente alegra o coração dele, quando alguém fala, o Deus do fulano, ou eu sou o Deus de tal pessoa. Eu penso que isso faz a diferença. Alegramos o coração de Deus quando vivemos em obediência aos seus mandamentos. Alegramos o coração de Deus quando a nossa satisfação está nele e não naquilo que ele pode nos dar. Alegramos o coração de Deus quando a nossa vida inspira outros a segui-lo.
alegramos o coração de Deus quando Ele é a nossa prioridade, alegramos o coração de Deus quando acreditamos e confiamos nas suas promessas, alegramos o coração de Deus quando a gente descansa nele. Você tem sido um peregrino? Quais são as características de um verdadeiro peregrino? Primeiro, obedecem ao chamado. Você tem sido obediente ou relapso? Você já se tornou de fato um peregrino? Obedeceu a esse convite para você entregar a sua vida a Ele? Se não, hoje é dia de você entregar a sua vida. Um verdadeiro peregrino, ele não faz dessa vida, dessa terra, o seu lar. Ele não constrói as suas ambições aqui. Um verdadeiro peregrino, ele confia nos planos de Deus. Ele não se desaponta quando as coisas mudam. Ele confia no plano de Deus. Um verdadeiro peregrino, ele anseia pelo céu, ele quer o céu, ele sabe que aqui está difícil, ou aqui está bom demais, mas aqui apenas é passageiro, então ele olha para o céu. E por último, peregrinos alegram o coração de Deus. Você tem alegrado o coração de Deus? Pergunta que eu quero encerrar: por que Manual dos Peregrinos? Pode colocar ali, por que Manual dos Peregrinos? Por que a gente vai estudar sobre isso? A gente falou de todas essas características. Se você já tem um livro na mão, você pode olhar, mas coloca para a gente a próxima imagem ali, Ana. A resposta a gente colocou bem na capa. Manual dos Peregrinos, a sua jornada já começou. É por isso que a gente vai estudar esse material. A sua jornada já começou, você já é esse peregrino, você já é aquele que pode estar conosco. Você vai ler uma devocional por dia, você vai ouvir as mensagens, você vai participar de algum grupo de estudo, seja em pequenos grupos ou quem sabe com a sua família. Mas qual é a ideia? A ideia é a gente entender o que vai acontecer nesses dias. Quando a gente pensa nas semanas, essa semana você vai ser desafiado. Conheça o caminho é estreito, o caminho tem montanhas e vales, não existem atalhos, distrações à beira do caminho, e Jesus é o caminho. Hoje à noite a gente vai falar sobre esse tema, conheça o caminho, porque nós vamos como peregrinos agora. Imagine que nós estamos começando a jornada todo mundo junto. Imagina agora como uma série, se fosse uma série da Netflix ou de algum outro canal aí. Primeira semana é a gente conhecer o caminho. Qual é o caminho? Talvez você já conheça o caminho há muito tempo, talvez alguns estão conhecendo ainda, mas a ideia é: conheça o caminho. E nós vamos nessa jornada como peregrinos, assim como Abraão, Isaac e Jacó e tantos outros que a gente vê na palavra de Deus, vivendo como peregrinos nessa terra, colocar o nosso coração no lugar certo. Jesus disse: porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Onde nós temos colocado o nosso coração, é onde está o nosso tesouro. Então vamos ajustar isso, vamos colocar no lugar certo, colocar o nosso coração no Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós precisamos, ó Deus, da Tua graça, Senhor. Estamos iniciando, ó Deus, essa jornada de fé, de caminhada, onde sabemos, ó Deus, que as respostas, elas precisam vir do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Deus, como peregrinos, a obedecer o seu chamado, como peregrinos, ó Deus, não fazer desta terra o nosso lar, confiar nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, viver, ó Deus, esperando a volta de Jesus, ansiando pelo céu, Senhor, e alegrando o seu coração. Nos ajuda, Deus, a entender que essa jornada já começou e muitos estão perdendo tempo, ó Deus. Ajuda cada um, ó Deus, e que a Tua igreja aqui cresça, se desenvolva, amadureça, e a gente possa, ó Deus, juntos crescer na graça do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Você pode ter esse momento de busca ao Senhor de maneira individual, em grupo, mas a ideia é: não
perca esse momento, não perca esse tempo. Você pode adquirir o livro ali na saída, junto com a Jaque ali, você pode fazer o Pix. Alguém está dizendo assim, pastor, mas o valor desse livro, ele é R$20, mas se você vai presentear alguém de fora, né, a ideia não é chegar eu e a Ana ali, a gente compra os 2 por 30, não, a ideia é, eu estou comprando um para mim, eu quero dar para alguém, aí eu pago os 2, eu pago 30, porque eu vou presentear alguém. Esse recurso vai ser todo investido aqui, né, ele não é para uma pessoa, a ideia é a gente estar abençoando a igreja, o reino, mas mais do que isso, gente, se você disser assim, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar, fala com a gente, tá? O objetivo não é o dinheiro, gente, o objetivo é o crescimento seu e da sua família. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa última canção. Você também pode daí já dar um abraço ao seu irmão, desejar ele um bom domingo, quem sabe já convidar ele para almoçar na sua casa, e está tudo certo. Deus abençoe. Eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele
sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de maneiro que sempre amou. Ele vem, mirar um piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os santos cantar eu vou, de cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Deus abençoe vocês, vocês tenham um ótimo domingo e nos encontramos à noite às 19 horas aqui, amém?